Começamos. Boa tarde a todos, bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do GEA. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos aqui e a participação também do professor Renato. Com grande prazer e satisfação que damos início à última aula do nosso curso de formação interna em tópicos em História da Ásia. Meu nome é Lucas Sartori, eu percebo que eu não me apresentei tanto nas últimas aulas, assim, mas eu sou vice-coordenador acadêmico aqui do grupo. E hoje nós estamos aqui para poder fechar um ciclo de aprendizados e descobertas. Hoje nós temos a honra de finalizar esse curso com um tema extremamente importante e também complexo, mas muito necessário, que é o orientalismo, baseado na obra seminal do Edward Said. Esse tema é particularmente importante porque, de certa forma, nos permite refletir sobre como a percepção do Oriente pelo Ocidente tem sido moldada ao longo dos séculos e como isso afeta a nossa compreensão e estudo das culturas e também dos próprios estudos asiáticos em si. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente ao professor Renato Costa por estar aqui conosco hoje. Sua presença e expertise vão ser fundamentais aqui para o sucesso dessa aula. Sabemos que a agenda, muitas vezes, dos professores é extremamente cheia, e por isso agradecemos profundamente por ter aceitado nosso convite e por estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco, professor. Também não posso deixar de expressar nossa gratidão a todos os professores, todos os pesquisadores que passaram aqui neste curso. A gente teve uma oportunidade única de aprender com diversos especialistas que enriqueceram o nosso conhecimento sobre a história da Ásia. Cada aula foi uma nova descoberta, um novo olhar sobre temas que muitas vezes são marginalizados ou, de certa forma, mal compreendidos. Eu vou estar apresentando brevemente o professor Renato aqui agora. Então, o professor Renato, presente conosco aqui, é especialista em Oriente Médio. Ele tem graduação em Relações Internacionais e mestrado e doutorado em História Social. Também atua como pesquisador convidado junto ao Mustafa International University, no Irã, e na Universidade de Manar de Tunis, na Tunísia. O professor é professor do curso de Relações Internacionais na Unipampa e também é coordenador do GAI Oman, Grupo de Análise Estratégica do Oriente Médio e África Muçulmana, vinculado à Unipam. O professor também é autor de diversos livros, como Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica no Irã, República Islâmica do Irã há 40 anos, de Khomeini a Soleimani, como também Sem Caminhos para Gaza, uma crônica de aventura e fraude sob bloqueio egípcio. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor. É uma honra novamente estar aqui com o senhor, e eu creio que vai ser uma aula muitíssimo rica, necessária para a gente. Muito obrigado. Olá, boa noite, Lucas, boa noite a todas e todos. Eu que quero realmente agradecer a vocês pelo convite, né? É um grande prazer poder conversar com vocês, poder participar e divulgar eu não diria, mas debater sobre algumas temáticas relacionadas ao Oriente Médio, né? A gente vive hoje um momento muito específico, né, que é esse genocídio que está acontecendo em Gaza, e muitas vezes se pergunta por que a gente vê um genocídio ao vivo e o sistema internacional, de uma forma geral, eles aceitam isso como uma certa normalidade. Acho que hoje que vocês me convidaram para a gente debater sobre o orientalismo, em certa medida, ele explicar um pouco isso. O Edward Said, ele foi um intelectual, acima de tudo, ele foi um intelectual, um acadêmico, dedicou grande parte da vida dele à questão palestina, né? A gente vai abordar um pouco disso no transcorrer dessa apresentação, mas eu acho muito pertinente vocês discutirem Edward Said e orientalismo nesse momento bastante pontual, né? Porque ele traz algumas respostas que, para ser sincero a vocês, durante o meu processo de graduação, eu não tive, assim, um acesso direto a ele, porque, lamentavelmente, eu fui orientado por um professor sionista, né? Então, depois eu conto essa tragédia da minha formação ali, porque eu acho que isso é muito grave, né? A gente precisa entender esses processos, e, às vezes, hoje a gente, lendo um livro como Orientalismo, pode parecer algumas obviedades. Eu acho que, de certa forma, o conceito de orientalismo ele acabou sendo massificado, mas isso não quer dizer
que ele deixou de ter a sua importância e que ele continue a atuar a partir dos interesses de grupos de poder, de potências, e mesmo da Europa, ou se a gente for dividir do norte, né? Então, eu acho que esse convite de vocês foi um convite, assim, que eu aceitei, assim, rapidamente, porque eu queria conversar com vocês sobre esse tema. Aqui, como vocês propuseram 1 hora e meia, uma coisa assim, então eu tentei trabalhar de uma forma mais sintética e focando, como eu disse a vocês, focando na minha área de pesquisa, que é o Oriente Médio, né? Então, eu já de antemão peço desculpas a vocês se eu não vou conseguir abordar e trabalhar em temáticas mais relacionadas à China, Coreia do Sul, que eu acredito que seja o objeto específico de vocês. Mas eu vou tentar, dentro do possível, trazer algumas questões, mas eu digo que estão bem poucas. Os meus exemplos, eles devem estar focados na questão do Oriente Médio. Então, eu vou fazer aqui um compartilhamento, vamos ver se eu vou conseguir fazer certinho. Obrigado, Lucas, por fazer essa transmissão. Bom, vamos começar, então, com essa apresentação, né? Eu, apesar de não vou fazer uma exposição sobre história da arte, né? Mas é inegável quando as pessoas falam sobre o Oriente Médio, quando as pessoas tratam sobre o mundo árabe, sobre o Islã de uma forma geral. O Islã eu vou deixar um pouco de lado por enquanto, vamos tratar dos árabes. Muito dessas imagens vem à mente. Imagens consagradas de odaliscas, imagens consagradas de haréns, imagens de, muitas vezes, do tipo rude, daquele cara, ou o árabe é um tipo mau caráter, que sempre está fazendo alguma trama uma negociação, ou é um bandido, ou é um criminoso. Isso vai ser mudado, vai sofrer alguma transformação no transcorrer do tempo, né? Então, essas imagens são muito importantes para a gente entender a questão do que vem a ser esse orientalismo. A partir do momento que você fala em árabe, essas imagens, elas vêm à sua mente, né? E isso isso aconteceu por quê? Porque diversos autores, diversos artistas, eles reproduziram esse tipo de arte, né? Aqui, essa é só uma delas, né, que eu coloquei, de 1863, é uma imagem mais antiga. Aliás, tem coisas muito anteriores, mas essa daqui é um dos quadros. Eu acho, depois, mais adiante, eu vou colocar também o que é da capa original do livro, e vocês vão ver. Mas, por favor, Lucas, pode passar o próximo slide. Bom, vamos lá falar quem é, né? Vamos falar desse autor brevemente. Acho que um dos pontos que chama atenção para a gente, isso é importante vocês prestarem atenção, é que ele nasceu em Jerusalém, em 1935. Em 1935, a Palestina estava sob o mandato britânico, então ele é um cidadão palestino, né? Isso vai fazer muita diferença para toda a história, para toda a trajetória dele, né? É de uma família que tinha muitos recursos, de classe média alta, é uma classe abastada, né? É uma família abastada que estudou em escola britânica já lá na Palestina, depois estudou, mais velho foi para o Egito também, estudou, tinha uma formação bastante sólida, e depois ele migra para os Estados Unidos junto com a família dele. Então, toda a formação acadêmica dele é feita nos Estados Unidos, né? E ali, eu coloquei o intelectual primeiro, porque depois ele vai reconhecer essa necessidade da participação dos intelectuais nesse processo, né? No processo de difusão e de esclarecimento de dúvidas, não de dúvidas, né, mas do que é o orientalismo e o risco que ele apresenta para as culturas que não estão vinculadas a uma cultura mainstream, né? Ele é um filólogo, então é uma pessoa que tem um conhecimento a partir dos estudos
da linguagem, dos textos, ele vai buscar o entendimento da cultura dos povos, mas a formação dele, basicamente, é como um crítico literário e professor de inglês, lá na Universidade de Colômbia, né, de literatura comparada, na verdade, né. E essa questão do ativista político, né, dos direitos palestinos, isso vai surgir posteriormente, né, isso vai surgir em 67, eu vou mencionar a seguir, mas é um momento em que ele vai tomar consciência a partir de um evento caótico, né? E o livro que a gente vai discutir mais profundamente aqui é o livro Orientalismo. E esse, sim, é um livro seminal, é um livro que ele vai ele vai expor como funcionam as estruturas de dominação e preservação do status quo, de dominação do Ocidente a partir do Oriente, ainda que ele vá fazer vários questionamentos sobre o uso dessa terminologia, né? Então, é um crítico voraz, né, sobre o colonialismo, e também ele vai se encaixar dentro da escola pós-colonialista, como a gente também vai ver na sequência. Pode passar, por favor, Lucas. Bom, eu trago essa citação porque, como eu disse, é o seguinte, o Said, apesar dele ter nascido na Palestina, depois vai ter a criação do Estado de Israel, ele não era muçulmano, ele era de família cristã, mas o próprio ativismo dele vai fazer com que cada vez mais ele se afaste, né, da sua terra natal, pelas impossibilidades que vão sendo geradas. Então, apesar dele ter a cidadania americana, ele lecionar na Universidade de Colômbia por mais de 40 anos, ele era uma pessoa que, ainda assim, ele era angustiado com essa situação, com esse sentimento, com a forma, aliás, com a forma não, com o status dele de, como ele dizia, de exilado, né? Então, eu peguei um pequeno fragmento que demonstra isso, né? Ele diz assim, nesse livro, Reflexões sobre o Exílio. Aí, o livro foi publicado originalmente em 2000, e depois, em 2003, essa é a versão em português. O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de experienciar. Ele é uma fratura incurável entre um ser e um lugar natal, entre o eu e o verdadeiro lar. Sua tristeza essencial jamais pode ser superada. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás para sempre. Isso é um sentimento, uma dor que muitos dos palestinos vão vivenciar, né? Principalmente depois da Nakba, que foi a criação do Estado da Palestina em 1948, quando há uma expulsão, né? A Nakba, para os árabes, eles chamam que é a catástrofe, que é a criação do Estado de Israel e a consequente guerra que advém desse evento, e a expulsão de todos os palestinos. E depois, essa situação na Palestina vai se agravar ainda mais no transcorrer do século XX, e hoje, chegando num ponto assim insuportável, e um elemento importante para se dizer é assim, a partir da criação do Estado de Israel, todos os judeus no mundo, em qualquer momento, quiserem retornar a Israel, eles têm inclusive todo um aparato de apoio, de recepção, de um financiamento até para eles voltarem para Israel. Em compensação, os palestinos são proibidos de retornarem à Palestina. Então, essa é porque depois da Nakba, no território onde se constituiu o Estado de Israel, ainda existe uma população que não foi expulsa, né, que existem árabes israelenses que vivem ali. Só que essa população não pode. Se ele for se casar com uma pessoa de fora, essa pessoa não pode morar lá. Então, vejam, esse é o sentimento de um palestino. Por isso é importante a gente entender o contexto também da obra do autor. Isso tem a ver com a forma como que o Said também pensa, né, a questão da filologia, que ele diz que você tem que entender o contexto em que o autor construiu aquela obra, para você entender exatamente mais profundamente a cultura e todos os desdobramentos.
Mas esse é um outro livro que eu só trouxe esse aspecto, mas vale a pena também, sugiro quem tiver interesse na obra dele, conhecê-la mais profundamente. Por favor, Lucas, pode passar para mim, por favor. Esse evento que eu falei para vocês, que é a Guerra dos 6 Dias, essa Guerra dos 6 Dias, que segundo o Said, ela foi um divisor de águas, né? Até então, evidente, ele era um cara crítico Palestina, ao que Israel fazia, tal, mas ele mantinha um papel eminentemente de um intelectual acadêmico que atuava dentro da sua área, na literatura comparada, e aí já tinha alcançado todo o reconhecimento pelo acadêmico, né? Em 67, quando eu vou falar brevemente, tá? Depois, se alguém quiser mais detalhes sobre essa guerra, a gente pode debater, mas como ela não é o objeto, eu não vou me aprofundar, porque eu não sei também o conhecimento que vocês têm desse evento. Mas ele é importante porque, naquele momento, em 67, os Estados Árabes, eles se organizaram, de fato, para atacar o Estado de Israel. O Estado de Israel reverte toda essa situação, e nesse pequeno período, ele consegue impor uma derrota para todos os Estados Árabes, que ali basicamente era Egito, Síria, Líbano e Jordânia. Qual o resultado dessa derrota? Né? O resultado que é muito duro para todos os palestinos. Israel ele vai conquistar todos os territórios ali, Gaza, a parte da Cisjordânia, então ele fica com todo o território e ainda conquista do Egito o deserto do Sinai e da Síria as colinas de Golã. A partir daí, Israel passa a atuar de uma forma extremamente brutal e agressiva com relação aos palestinos. Então, o Said, ele pensa que é necessário, a partir de então, mudar o papel dele. Ele não pode mais simplesmente ser aquele intelectual da academia. Ele precisa também buscar um espaço de atuação para que ele exponha a violência, as arbitrariedades, o que está acontecendo na Palestina. Então, esse é o momento, segundo ele mesmo dizendo isso, esse é o momento em que há uma ruptura na vida do Said e ele vai começar a aprofundar nos estudos, mas ele vai se posicionar politicamente. Por favor, Lucas. Bom, aqui eu só vou falar brevemente onde ele se encaixa, né? O Eduardo Said, dentro das escolas, assim, quando a gente vai encaixá-lo num perfil, na sua obra, ele é um dos pensadores pós-colonialistas, né? Inclusive, esse livro dele, que eu citei aqui, Cultura e Imperialismo, que é posterior, né? Posterior é de 93, é posterior até Orientalismo, mas é um livro bastante interessante que ele vai aperfeiçoar, ele vai aprofundar no detalhamento de como o orientalismo funciona dentro da literatura, né, a partir das obras. Então, é um livro bastante interessante, mas juntamente com esses autores, aí, essa autora, e tem muitos outros, né, é muito importante a gente saber que ele é um crítico tenaz do colonialismo, né, e também do imperialismo. E ele vai, no livro dele, do orientalismo, mostrar que o orientalismo é uma ferramenta, ou pode ser entendida como uma ferramenta, uma forma de ratificar essa forma de atuar das potências europeias, né? Porque, a partir dali, eles têm um arcabouço teórico para justificar, inclusive, a diferenciação cultural entre ele vai estabelecer, na verdade, uma graduação, né? Então, o branco, o europeu, ele tem uma cultura numa categoria diferenciada, e, por isso, ele até poderia exercer esse papel de colonizador, ele está fazendo o bem para essa população. Eu estou sendo, assim, bastante sucinto, né? Mas é mais para que a gente entenda onde se encaixa o Eduardo Said nas escolas de pensamento, né? Ele pode ser entendido como
um pensador do pós-colonialismo. Eu não vou me aprofundar nos outros, só mesmo mencionei, ele vai ser um tributário também do pensamento de Fanon, né, e de outros mais. Por favor, Lucas, pode passar. Bom, esse é o livro que a gente vai discutir um pouco mais agora, né? E aqui eu coloquei 2 pressupostos que são importantes. Olha o que ele diz aqui, ó. É uma ruptura com os pressupostos de Marx, que reiteravam a luta de classes como fator preponderante, e a adoção da tese de Foucault, ou seja, um embate pela linguagem. Então, quando ele for aprofundar nos estudos dele, na construção do conhecimento pelo orientalismo, ele vai tratar que isso advém a partir da perspectiva da linguagem, da forma com que você constrói a imagem do outro e a sua imagem perante ele, né? Para o fortalecimento da identidade ocidental, se faz necessário criar um antagonista perigoso, que expresse todas as características negativas, as quais deveriam ser rejeitadas por essa cultura dominante, né? Esse é um ponto importante também. Quando ele vai criar a imagem, né, a figura de Oriente e Ocidente, eles são automaticamente antagônicos. Quanto mais você atribui características negativas para aquela contraparte sua, você fortalece seus valores, né? Então, esse livro, o Orientalismo, ele está mostrando que essa é uma das estratégias que foram utilizadas por diversos outros, em diversas outras áreas do conhecimento, para você ressaltar a cultura europeia e desqualificar os demais. Por favor, Lucas, pode passar também. Bom, algumas perspectivas que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa no orientalismo, né? Então, ele vai tentar desconstruir esse pensamento de Oriente e Ocidente. Isso que eu falei para vocês hoje, além daquela imagem inicial que eu mostrei, que a gente já tem, parece que é sobre como é o árabe, como são as mulheres árabes, o que é o harém, aí, principalmente na academia, eu acho que hoje já está de uma forma massificada, quando você fala em Oriente e Ocidente, isso já é uma construção que as pessoas não precisam mais de explicação. Mas aí, justamente, o Said fala, mas o que é isso? Por quê? Por que tem essa distinção, essa diferenciação? O conceito de Oriente e Ocidente, ele demonstra que isso foi uma mera construção. É uma forma que foi estabelecida justamente para o que eu tinha dito anteriormente, para você valorizar, para você fortalecer a capacidade, os valores e as características da sua cultura. Então, você estabelece um outro povo com uma cultura diferente, com talvez uma religião diferente, se a gente estiver tratando da questão mais abrangente no Oriente Médio, que a grande maioria de muçulmanos, né? E aí você vai demonstrando como aquele povo tem hábitos distintos. Então, você automaticamente você estabelece essa dicotomia, porque ela lhe favorece, né? E isso ele vai demonstrar durante o processo no livro, né? E também ele vai demonstrar, como eu tinha dito anteriormente, que toda esse arcabouço teórico do orientalismo, ele ajudou efetivamente na ratificação do colonialismo, né? Como eu também mencionei anteriormente, é importante, né? Você tem uma base intelectual, uma base teórica para justificar o porquê você está colonizando aquele povo, né? Até isso nas mais diversas áreas, né? A gente pode pegar, por exemplo, não sei se vocês estudam mais profundamente, mas tem um autor que chama Hatzel, né? Dentro da área da geografia, Hatzel ele vai desenvolver no final do século XIX o conceito de espaço vital. Espaço vital nada mais é, assim, grosso modo, ele justifica que os estados eles crescem conforme na medida que eles crescem, eles têm necessidades.
E essas necessidades, então, não fazem com que um Estado seja bom ou ruim. Ele simplesmente precisa ampliar as suas capacidades para suprir as necessidades do seu povo. Então, ele tem que expandir. E, em certa medida, ter que expandir justificaria o porquê das potências no século XIX, depois adentrando no século XX, eles terem que utilizar outros estados para suprir as suas necessidades, ou seja, ele, em tese, justificaria o colonialismo. Então, o que a gente vê é que dentro da academia, dentro das universidades, muitas das teorias que são desenvolvidas, né, e que têm essa característica do que ele chama de orientalista, porque ele estabelece essa necessidade de crescimento, mas ele, em certa medida, ele justifica um processo que está acontecendo na Europa no século XIX, que é o processo da expansão, né? Você tinha todas aquelas potências e elas se desenvolvendo tecnologicamente e tal, e elas precisavam ampliar, né, segundo o entendimento dela. Então, você tem um respaldo da própria academia da intelectualidade para isso. Então, é interessante como muitas das teorias, elas justificavam esse próprio processo de colonialismo, né? Como eu coloquei ali, né, o orientalismo atuando nas mais diversas áreas do conhecimento, desde a academia até as artes. Então, o que o Eduardo Said vai falar é que as artes, elas não passam impunes. Muito do que a gente lê, muito do que foi produzido no século XIX, e depois vai continuar através de outras formas, através do cinema e tal, isso está vinculado ao entendimento de construir uma cultura distinta da sua, uma cultura do Oriente, né, do Oriente que não tem nada a ver com o que somos aqui. Pode passar, por favor, Lucas. Aqui, ó. Isso é o que eu tinha dito anteriormente, ó. Nem o termo Oriente, tampouco o conceito de Ocidente tem estabilidade ontológica. Na verdade, é um mero uso, eu vou usar, grosso modo, estratégico. Ó, ambos foram construídos pelo esforço humano. Parte afirmação, parte identificação do outro. Ou seja, a geografia imaginativa. Só que ele não desqualifica isso por parte de quem criou, porque ele percebe que isso foi importante para que esse grupo, para que essa cultura europeia, não é importante no sentido de que ele ratifique, importante no sentido de que isso fez com que a cultura europeia se prevalecesse diante das outras, né? Então, essa geografia imaginativa, ele parte do pressuposto que, a partir do momento que esse grupo, que essa cultura europeia, ela tinha as ferramentas, os mecanismos, ela foi se utilizando deles para poder desenvolver um conceito que a eles era muito interessante, ainda que, segundo Said, não tivesse uma fundamentação específica, além, nada mais do que uma própria geografia imaginativa, porque você pode fazer o recorte do que é Oriente e Ocidente em qualquer parte do mundo, mas você escolhe fazer exatamente num determinado espaço onde você exclui aqueles que são diferentes, porque você tem um interesse específico, né? A gente poderia aprofundar até a própria criação do conceito de Estado, né, que alguns pós-modernos vão discutir, né, mas o Estado nada mais é do que uma criação, é um ente criado, não existe Estado. Só que ele foi de tal forma inserido no nosso imaginário, que se você pergunta para pessoas, em qualquer lugar, como seria você viver numa estrutura fora de um Estado? As pessoas não conseguem, porque a maioria parte do pressuposto que o Estado é um elemento ontológico, que é assim, sempre foi assim. Não tem como você viver de uma outra forma, né? Então, é interessante como alguns conceitos eles vão ganhando cada vez mais força, vão ganhando uma afirmação dentro da cultura e você acaba simplesmente assimilando. E aqui, então, é um ponto que o Said critica. Esse Oriente nada mais é do que
geografia imaginativa. Eu poderia colocá-la em qualquer lugar, estabeleci ali naquele ponto. Por favor, Lucas, pode passar. Aqui também ele vai falar sobre a questão do conhecimento, né? Isso é evidente. Ele, como ele falou como um filólogo, ele fala, você pode, evidentemente, estudar a partir de obras, a partir do conhecimento de outras culturas, você pode tentar entendê-la no intuito de se fazer um intercâmbio entre essas culturas, né? Então, o conhecimento, a base do conhecimento, você buscar entender o outro, não tem necessariamente um aspecto negativo. Contudo, aí ele mostra que, historicamente, a grande maioria, né, em diversos aspectos, nessa relação do que foi construído Oriente e Ocidente, o Ocidente, ele partiu do pressuposto de que tinha que conhecer o outro para desvalorizar o outro e também no intuito de dominá-lo, né? E aí você pode criar estruturas formais ou informais. Você pode, basicamente, por exemplo, nos espaços em que houve o processo de colonização, você reduz o acesso à educação, você tira universidades de ponta, você cria uma elite que ela reproduza, a elite local, que ela tenha benefícios, evidente, e ela reproduza valores que são da matriz, da potência colonizadora, né? Então, se a gente pegar em diversos exemplos, seja na Índia, seja aqui onde eu estou mesmo, aqui na Tunísia, o processo de colonização foi muito pesado, foi muito violento, né? Até 1956, quando acaba. Mas aqui também passaram outros países, mas eminentemente quem permaneceu é a França, né? E a França, ela manteve por muito tempo, tinha uma elite que se beneficiava dessas benesses que o colonizador dá, no intuito de você estabelecer o controle sobre o restante da população, né? Então, você tem meios formais e informais. Então, quanto menos você... E a repressão, evidente, tem esses meios formais, é estabelecer através de um modelo de repressão que você elimina qualquer tipo de questionamento. Mas também há outros. Quanto mais você valoriza a cultura, vou usar o exemplo outra vez, se você valoriza a cultura francesa, se você só tem elementos que se destacam, que são brancos, que são franceses, então você não vê pessoas daqui, da localidade, acaba se criando um conceito de que essas pessoas têm uma capacidade inferiorizada. Isso o Fanon vai falar também. Ele vai falar assim, se você, ao mesmo tempo, você não vê nenhuma pessoa preta como um intelectual, se você não vê nenhuma pessoa do seu grupo que tenha um espaço diferenciado, automaticamente é um processo que esse colonizador, essa potência, ela vai demonstrar que só quem faz parte do seu grupo tem capacidade de desenvolver e de ter esse refinamento teórico, né? Existem mais sutilezas, né? Mas isso é uma das formas de você acabar desqualificando para a própria população o seu povo. E ele passa a acreditar nisso e, com o tempo, você acaba criando uma máxima de que é assim mesmo, é desse jeito, né? Então, acho que em alguns aspectos a gente tem isso no Brasil, é assim. Mesmo quando se pergunta de questão de política, político todos roubam. Mas por quê? É assim mesmo, é assim. Você já estabelece isso como uma medida, aliás, como uma realidade que não tem como ser mudada. E isso tem a ver muito com o processo de dominação dos povos, né, dentro do modelo colonial. Por favor, Lucas. Ali, para o processo de dominação, a importância de estabelecer a diferença e valorizar a cultura dominadora. É o que eu tinha dito anteriormente, né? Tudo que é de fora é bom. Isso também tem no Brasil, né? Muita gente tem que ser valorizada fora para depois obter o seu reconhecimento ali.
aqui é isso que o Said está dizendo. Então, esse processo de valorização da cultura externa em detrimento da cultura interna é fundamental. É uma tática e é constituído dessa forma para que você perdure, né? A cultura europeia. Se você vai assistir um filme, é um filme americano, é um filme, sei lá de onde quer que seja, é um filme estrangeiro. Basicamente, hoje, as pessoas tendem a valorizar um filme americano, mas se é um filme nacional, um filme brasileiro, fala, filme brasileiro, de onde surge isso? Uma construção. É interessante para que, eu estou divagando um pouco, mas é interessante para as produtoras americanas valorizar o seu estilo, a qualidade do seu filme. E para isso, você acaba desvalorizando o próprio cinema, que é a representação da sua cultura. Então, isso, como o Said diz, atua nas mais diversas áreas, não fica somente dentro da academia, da política, dentro da cultura, na literatura, seja na música, seja nas artes, de uma forma geral, que a gente tinha visto aquela pintura inicialmente, mas em todos os aspectos há uma valorização do que é de fora, e aí você vai viaja para o interior do Brasil, vai para um estado no Nordeste, você vê um determinado arranjo, um artesanato, não vale nada, né? Você tende a desvalorizar aquela cultura. Eu estou falando de uma forma geral, porque o que vale é a Mona Lisa, né? É a Mona Lisa. Não estou estabelecendo um parâmetro, porque também não é a minha área para eu discutir arte, né? Mas eu quero dizer assim, você valoriza uma Mona Lisa, mas você desvaloriza uma pintura, talvez, de uma população, de um povo tradicional e tal. Isso tem a ver com essa construção do orientalismo. Olha lá, o Ocidente não pode ser utilizado como modelo estandarizado. É isso, a crítica do Said, né? Não dá para você partir do pressuposto que o que é do Ocidente é bom, né? Porque o Ocidente tem diversas falhas. Se você vai fazer uma análise pormenorizada do que é o Ocidente, você vai ver que ele tem, em diversos aspectos, ele não pode ser classificado como melhor do que outra cultura, inclusive nesse caráter, né, belicista e dominador. E a gente vê historicamente o que foi a Europa, né, as tensões que os povos na Europa viveram, e mesmo a participação dos impérios, né, dos grandes impérios que surgiram na Europa e que foram tentando difundir ou dominar outras regiões. Não só ali aconteceram esses impérios, mas aqui ele foca nessa questão. Não dá para você estabelecer um modelo estándar. Vamos partir paradigma, né? Você estabelece um paradigma europeu e a partir daí vamos ver cada um o que é cada um. Isso seria absurdo, mas é assim que se faz. Está mostrando como se faz. Por favor, Lucas. Aqui é só uma imagem, né, que eles colocam assim, né? O Ocidente que suporta o mundo, né? O Ocidente, nas suas mais diversas concepções, é onde tem a boa cultura, né? A música, o cinema, a literatura, é onde você tem o desenvolvimento dos estados como modelo de democracia. Então, ainda que hajam diversas nuances do que vem a ser democracia, mas a democracia no Ocidente, ela perdura. Então, vejam, é o que ele tinha dito da questão de você ter um paradigma ou você estabelecer um modelo de estandarização sobre o Ocidente, mas o Ocidente, ele se impõe essa função. Nós que conduzimos o mundo a partir dessa perspectiva do que seria o ideal, né? E é uma grande farsa isso, né? Mas ele tende a sempre reproduzir essa imagem. É uma imagem do Atlas, né? Deus Atlas segurando o mundo como se fosse o Ocidente. Por favor, Lucas, pode passar mais um minuto. Aqui ele trabalha com duas questões, né? Isso já adentrando, né, no conhecimento puro e o conhecimento político. Essa questão do conhecimento puro, ele faz essa distinção porque muitas vezes se estabelece conhecimento puro. Eu coloquei uma definição para ficar mais fácil.
Espera-se que seja apolítico, isso é, erudito, acadêmico, imparcial, acima das crenças sectárias ou doutrinárias estreitas. Então, se você estuda, ele acha que algumas ciências das humanas, essas seriam do conhecimento puro, porque eles não teriam, das humanidades, na verdade, eles não teriam a intenção de ter como se fala, não um entrosamento, né, uma inter-relação com aspectos políticos. Primeiramente, o Eduardo Said já disse que isso é uma besteira, né, mas é que havia sempre esse pensamento. O conhecimento puro é aquele conhecimento que não tem nenhum viés, né? E aí ele demonstra para a gente que isso é absurdo, né? Que o conhecimento ele pode ser utilizado de ambas as formas, né? E mesmo aquele dito não político, né? Aliás, esse conhecimento puro, ele pode ter um viés político. Você pode estudar, por exemplo, a obra de Shakespeare a partir de uma perspectiva política e utilizá-lo como um elemento de entendimento da política. Inicialmente se pensava se a pessoa estuda literatura, estuda teatro e tal. Esse é um conhecimento puro, esse é um conhecimento que é apolítico, né? Então, o que o Said quer tratar nessa questão é justamente desmontar esse entendimento de que existem conhecimento puro e político, né? Todos eles podem ser usados de uma forma ou de outra por um caráter político. Para mostrar mesmo que toda essa estrutura acadêmica, essa estrutura intelectual, ela não é neutra. Basicamente, o que o Said está dizendo não existe neutralidade na construção do conhecimento, né? Todo conhecimento ele pode ser usado de uma forma não negativa, mas para obter outras intenções, outros valores. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei só alguns fragmentos, eu vou lê-los brevemente, mas só para a gente problematizar, né? Ele diz assim: eu mesmo acredito que o orientalismo é mais particularmente valioso como um sinal de poder europeu atlântico sobre o Oriente do que como um discurso verídico sobre o Ocidente. O que ele quer dizer assim? Na verdade, o que eles difundem não necessariamente é uma verdade, mas é uma questão de uma construção, e essa construção ela se torna importante para você mostrar e classificar o que é o Ocidente. Não precisa ser verdade. O que você está dizendo sobre o outro não precisa de modo algum ser verdade, talvez nem seja. Pode ser, mas não precisa. Agora, a partir do momento que você consegue construir essa imagem do outro, aí o orientalismo ele se transforma. Ele fala, isso é importante como isso foi construído. Aí põe lá, afinal, qualquer sistema de ideias capaz de permanecer imutável como conhecimento possível de ser ensinado em academias, livros, congressos, universidades, institutos de relações exteriores, da época de Ernest Renan, no final da década de 1840, até o presente nos Estados Unidos, deve ser algo mais formidável que um simples coletânea de mentiras. Veja o refinamento que o Said traz aqui, né? Aqui ele tá mostrando que é o que eu tinha dito anteriormente, né? Não se trata de mentiras, se trata da construção de um outro. E quando você constrói o outro com essa habilidade de você utilizar todo esse repertório, seja do conhecimento acadêmico até da estrutura das artes, então isso se torna uma ferramenta fantástica no processo de dominação. Aí isso vai perdurando. Então essa imagem vem sendo construída constantemente e reproduzida, e hoje a gente praticamente assimila e continua reproduzida, mas bem da verdade é isso, né? O orientalismo, portanto, não é uma visionária fantasia europeia sobre o Oriente,
mas um corpo elaborado de teoria e prática em que, por muitas gerações, tem se feito um considerável investimento material. A partir do momento em que se constata sua importância, então essa estrutura ela vai sendo alimentada. Então a gente vai ver em diversos segmentos, volto a dizer, você vai ver livros que foram escritos no século XIX, eles reproduziam tinham uma característica muito específica, né? Hoje, quando você assiste um filme, depois mais adiante eu vou fazer essa problematização, mas num filme, quando você escolhe colocar um árabe como um vilão, isso tem um efeito assim avassalador. E é interessante que você coloque esse árabe como vilão, porque você continua reforçando aquela imagem que foi construída anteriormente do diferente, do outro, do povo que não tem nada a ver com o que você é, né? O investimento continuado criou o orientalismo como um sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar o Oriente na consciência ocidental, assim como o mesmo investimento multiplicou. Na verdade, tornou verdadeiramente produtivas as afirmações que transitam do orientalismo para a cultura geral. É isso, ela vai sendo assimilada de uma forma tal que hoje é uma verdade. Você aceita isso como verdade. Gente, parece de uma simplicidade incrível, mas é um processo histórico de reprodução que simplesmente ratifica uma cultura como hegemônica. Não é à toa que a gente diz, as melhores universidades são na Europa, ou nos Estados Unidos, né, que as pessoas vão para esses locais, né, quando você pega um ranking de universidades, são essa. Por quê? Porque ali eles vão difundir uma perspectiva cultural distinta. Até para o Said, é interessante que ele fazia essa crítica, e ele era um professor da Universidade de Colômbia, né, que é uma das universidades mais tradicionais dos Estados Unidos, né, e ele falava que ali era um oásis, né, e ele conseguia ter o espaço que em muitos outros locais ele não poderia fazê-lo, né. Então, não conheço a realidade profunda da Universidade de Colômbia, né, mas essa é uma perspectiva dele, ele dizia isso. Mas em muitas outras, isso não quer dizer também que não ser na universidade, nos mais diversos cursos, essa perspectiva não seja reproduzida, né? Pode passar, por favor, Lucas. Olha aqui, pode-se argumentar que o principal comportamento da cultura europeia é precisamente o que tornou hegemônica essa cultura, dentro e fora da Europa. A ideia de uma identidade europeia superior a todos os povos e culturas não europeus. Vocês estão vendo que tem várias coisas, ideias, tudo com acento, porque eu peguei do original, eu acabei não corrigindo, né? Então, só para que vocês também se situem nesses erros de ortografia. Mas esse é o ponto importante, a ideia de uma identidade cultural superior a todos os povos e culturas europeus. Há a hegemonia das ideias europeias sobre o Oriente, elas próprias reiterando a superioridade europeia sobre o atraso oriental, anulando, em geral, a possibilidade de um pensador mais independente ou mais cético que pudesse ter visões diferentes sobre essa questão. Lembra que eu mencionei que é difícil você encontrar um pesquisador ou um pensador, de uma forma geral, oriundo do que antigamente era um terceiro mundo, hoje de países em desenvolvimento, ou seja, como for, ou se ele é negro, ou esse tipo de pessoa que foge desse modelo ocidental
não é interessante para o mainstream. E aí há toda essa estrutura. A gente vai pegar os pensadores, os tradicionais, a grande literatura é toda europeia, gente. É muito difícil a gente encontrar alguns outros que não sejam. O orientalismo, portanto, não é uma visionária fantasia europeia sobre o Oriente, mas um corpo elaborado de teoria e prática em que, por muitas gerações, tem feito um considerável investimento material. Também já falamos sobre isso. O investimento continuado criou o orientalismo como um sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar o Oriente na consciência ocidental, assim como o mesmo investimento multiplicou. Na verdade, tornou verdadeiros mais produtivos as afirmações. Eu já tinha posto isso, mas eu repus aqui as afirmações que transitam do orientalismo para a cultura geral. Gente, isso tudo é para mostrar que há uma estrutura montada para que haja a reprodução de um ideal de cultura hegemônica, a europeia. Pode passar, por favor. Aqui, vamos lá. A gente estava... O Said, ele vai tratar desses... da literatura, como esses orientalistas atuavam na literatura, com mais veemência e mais profundidade, ele vai tratar no livro Cultura e Imperialismo. Mas aqui, não sei se vocês já leram esse do Joseph Conrad, que em português ficou o Coração das Trevas, né? Coração das Trevas. Não sei se vocês chegaram a ler esse livro. Esse livro conta a história de uma pessoa que vai ao Congo belga, que foi um dos que sofreu mais violência, né? Foi uma das dominações coloniais mais brutais que ocorreu, e uma pessoa, ele vai até lá para salvar um outro que faz comércio de marfim, né? E conforme ele vai trilhando esse caminho pelo Rio Congo, ele vai se aprofundando nessas trevas. As trevas, elas podem ser os costumes que ele vai vendo das pessoas, pode ser a brutalidade, pode ser até chegar a pessoa que ele vai salvar, que chama Kurt ou Kuntz? Kurt. E se vocês não leram esse livro, muito provavelmente, vocês talvez, acredito que quem gosta de cinema deve ter assistido Apocalipse Sinal. Apocalipse Sinal é muito baseado nesse livro, né? A diferença é que houve uma atualização, né? Apocalipse Sinal se passa durante a Guerra do Vietnã, mas aquela ida em busca do coronel, que quem faz no filme é o Marlon Brando, que vive num local assim de profunda adoração, né? Então, essa questão da adoração do branco, o branco vai se transformar num deus deles ali, tudo isso tem a ver com essa perspectiva orientalista. Ao mesmo tempo, alguns autores dizem que o Conrad, na verdade, ele era polonês, migrou para a Inglaterra e depois ele começou a desenvolver a obra dele. O Conrad, ele faz uma crítica à violência, né, com que os belgas estavam impondo à população local. Só que, ao mesmo tempo, conforme ele vai mostrando alguns elementos da cultura local, ele faz isso de uma forma, não vou dizer caricata, mas é uma forma que não... para você trazer a bestialidade, porque também tem essa característica. Quando você tem interesse de mostrar a bestialidade da cultura do outro, para você se afastar dela, né? Então, esse livro, que é um clássico da literatura inglesa, né, O Coração das Trevas, ele tem esse caráter também muito forte de você construir a ideia, né, a imagem dessa pessoa, dessas tribos, desses grupos de culturas que são totalmente fora do desenvolvimento, né? Ou melhor, não estariam no mesmo patamar de desenvolvimento dos europeus. Esse Jungle Book é o que é um livro de contos, né? E vai ser utilizado depois até por Disney para criar Mowgli. Mas
tem essa característica também, de você... são livros que procuram fazer quase um estudo, né, um estudo arquétipo dos grupos, das populações locais, que eram livros de viajantes. O Conrad, ele chegou a fazer essa viagem mesmo no Rio Congo, né? O Kipling vai escrever sobre a Índia e o Foster também. Esse virou, o Jungle Book virou Mowgli, e Uma Passagem para a Índia se transformou num filme também, um filme famoso, o mesmo nome, né, de 1984, do David Lean, né, esse tem mais a ver, também é na Índia, mas tem para mostrar como, ainda que haja uma crítica, né, na verdade, a história de uma senhora e uma moça que vão até a Índia, essa moça vai se casar, e só que essa moça e essa senhora, elas têm uma imagem diferente da população local, né? Os que estão lá são aristocráticos, não querem saber, não têm contato e tal, né? E essas não, essas buscam talvez um entrosamento maior, tal, né? Mas no transcorrer do filme, que é praticamente é baseado, esse é bastante fiel ao livro do Foster, então a gente vai vendo os conflitos que vão acontecendo entre as questões culturais. Então, a partir do momento que mostra, mesmo que haja uma crítica, outra vez, a forma com que você mostra a cultura do outro, da bestialidade, você está simplesmente fortalecendo a sua cultura. Então, existiram diversos outros autores, isso a gente está falando de autores do final do século XIX, início do século XX, né? O livro do Conrad foi publicado primeiro, acho que em 3 volumes, no finalzinho do século XIX, um periódico, depois que ele foi publicado, acho que em 1902, 1903, bem no comecinho do século XX, que ele vai se transformar num livro. Mas imagine, autores como esse, autores que têm uma capacidade imensa de construir o pensamento das pessoas sobre o que é o outro, eles escrevem esses best-sellers, isso simplesmente transforma em realidade o que é. Quando você... tem um livro famoso, que é As Mil e Uma Noites, que ali você, muitas vezes, a forma com que ela é adaptada, você se vê o árabe como, outra vez, como uma bestialidade, né? Como só vivendo do deleite, que busca somente a satisfação, muitas vezes a satisfação sexual, e só mais nada, né? Então, existe uma forma de você construir esse pensamento. A literatura fez isso. Pode passar para mim, Lucas? Aqui, ó, uma parte, né? Esse aqui é um breve fragmento do livro, ó. Aquelas cabeças, quando ele está chegando já quase para encontrar o caçador de marfim, né? Aquelas cabeças espetadas com estacas seriam ainda mais impressionantes se não estivessem viradas para casa. Apenas uma, a primeira que eu avistara, estava voltada na minha direção. Não fiquei tão impressionado quanto vocês podem supor. Afinal, aquilo era somente uma visão selvagem, enquanto eu parecia estar prestes a ser transportado para dentro de alguma região mais tenebrosa de sutis horrores, onde a pura e elementar selvageria era um consolo positivo, como se fosse algo que tivesse o direito de existir tão obviamente sob a luz do sol. É esse tipo de linguagem, esse tipo de comparações, de construções, de analogias, isso que você vai mostrando quem é o outro. Então, não é uma literatura assim ingênua, é uma literatura que tem uma intenção de construir um perfil de uma certa população. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei só, não vou nem aprofundar, mas isso para quem gosta de cinema, né? Existem diversos filmes. Essa aqui é uma cena clássica do Indiana Jones, não sei se vocês se lembram, se vocês viram alguma vez, que aí aparece aquele homem ali de roupa preta, ele está com umas espadas e mexe, faz um movimento assim para atacar, aí simplesmente
o Indiana Jones pega o revólver e dá um tiro. Vira uma cena cômica, muito divertida e tal, né? Pode falar assim, mas é um alívio cômico dentro desse filme de aventura e tal, ele trata do jeito que é mais um personagem. Só que se a gente for pegar os filmes, a forma como que Hollywood constrói o personagem árabe, ele tende a realmente caracterizá-lo como eu falei, como é um bandido, ele é um paspalhão, um bonachão, uma pessoa assim inútil, né? Ou então, mais posteriormente, ele vai se transformar, né? Aí com o transcorrer dos tempos, ele vai se transformar num terrorista, né? Então, aí o árabe, o muçulmano, ele vai se transformar num terrorista. Mas aí eu sugiro a vocês, quem tiver interesse, tem esse é um documentário, não é um documentário fantástico, mas esse que chama Real Bad Arabs, How Hollywood Vilify a People. Nossa, estou lendo mal. Vilify a People. Vocês encontram esse documentário tem no YouTube mesmo, né? E ele faz uma coletânea mostrando em diversos filmes a forma como que Hollywood escolheu mostrar os árabes. Então, isso tem a ver com esse processo também de construção do orientalismo, né? Se a gente está mostrando o outro, está estabelecendo essa distinção, o cinema faz isso com uma precisão incrível. Então, fica a sugestão para vocês, né? E nada é ingênuo. Então, é isso que a gente tem que parar de pensar, mas isso hoje se fala muito na questão, quando a gente está discutindo outras questões dentro da produção cultural, né? Você tem hoje editais para você fazer um cinema com negros que tenham diretores negros, que tenham uma equipe formada por negros. Por quê? Porque é diferente. É diferente você ter uma narrativa feita por árabes ou uma narrativa feita por europeus. Você pode até ter europeus que entendam, que atuem, que construam uma teorização sobre determinado processo de dominação, entendam, só que é muito diferente daquele que é oriundo dessa situação, né? Então, um cinema, Jordan Peele fala isso, você fazer um cinema preto, tem que ser um preto, né? E você poderia fazer, uma pessoa preta poderia fazer um Poderoso Chefão, só que é mais fácil um autor como um italiano, né, como Coppola, para fazê-lo, porque ele entende mais essa dinâmica, né? Então, aqui, os árabes não têm um espaço para fazer um cinema dele dentro de Hollywood. Dentro de Hollywood, eles são retratados a partir da perspectiva que interessa a essa difusão cultural. Pode passar, Lucas, por favor. Bom, aqui, gente, eu vou só citar, esses são dois orientalistas. Eu falei para vocês, logo no comecinho, né, que eu tinha, na minha graduação, eu fui orientado, fiz relações internacionais, isso foi no ano 2000, comecei minha orientação de RI, eu tinha começado outras, mas a que eu levei até o final foi RI, e eu fui orientado por um professor na USP que chamava-se Peter Damon. Ele escreveu um livro que se chama Mundo Muçulmano, que hoje tem em todo lugar, aí vocês conseguem encontrá-lo. Não sugiro que não compre, mas vocês encontram. Aí o que aconteceu foi o seguinte: enquanto no processo de orientação, no começo dos meus estudos, ainda na graduação, ele me dava só livros do Bernard Lewis para ler. Bernard Lewis, se vocês leram o Orientalismo, é a quem tem um embate direto com o Eduardo Said, tanto ele como o Fawad Ajami. Os dois, eles atuam de uma forma para desconstruir a visão de um Oriente, né, como um aspecto, como uma região com povos que tem uma cultura que deva ser valorizada. Para eles, é sempre como parâmetro
o Ocidente. E o Bernard Lewis foi um autor profícuo, ele viveu 101 anos, produziu como poucos, né, um britânico. Então, eu já tinha lido, não só esses 3 livros dele na graduação, eu já tinha lido, acho que praticamente todos dele, né? E eu falava para o professor Peter, eu falava, Peter, mas não tem mais ninguém para eu ler, só tem o Bernard Lewis, tanto que o livro do Peter, O Mundo Muçulmano, é praticamente, não diria uma cópia, mas a estrutura é a mesma estrutura que o Bernard Lewis usa nos livros dele, né? Aí o Peter me mandou ler O Fall da Jane, e com esses livros, né, o The Arabic Predicament, ou The Dream Palace of the Arabs, são livros, assim, que eles tendem a só valorizar a cultura europeia, né? Eles fazem tudo uma análise do mundo árabe e também do mundo islâmico a partir dessa perspectiva, né? E aí, então, eu tendo a dizer que eu nem cheguei, eu falava para ele assim, Peter, eu me lembro de ter dito, Peter, eu cheguei a ver o livro do Eduardo Said sobre o orientalismo, ele falou, besteira isso, não é isso não. Então eu falei, pô, quando você está num processo de formação, alguém te diz isso, você fala, não vou perder meu tempo, tem uma bibliografia vastíssima para ler, né? E ele era um cara muito respeitado aqui no Brasil e tal, um dos poucos que trabalhava com o Oriente Médio em 2000, acho que era o único, talvez. E aí, então eu tive uma formação praticamente orientalista. Quando eu entro no mestrado, eu trabalho... e li esse livro também aqui, de Vanish Imam, eu estava... tanto minha graduação como meu mestrado foi sobre o Hezbollah, que é uma organização libanesa, que é um partido político, mas é tido também por alguns países como uma organização terrorista. E esse aqui foi uma liderança dos xiitas no Líbano, então li também. Então, tudo que eu lia só tinha a Jame Lewis. Eu falei, não é possível, Peter, não é possível que eu só essas pessoas escrevam sobre isso, né? E lembra, anos 2000, a gente não tinha uma internet na qualidade do que é hoje, né, gente? A internet era 2000, acho que estava de escada ainda. Muitos de vocês não sabem nem exatamente o que é isso, mas há uma distinção muito grande. Você não encontra bibliografias com essa facilidade toda, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essas 2 pessoas, e alguns outros, Posito, tem outros assim, eles conseguiram construir uma imagem dentro da academia de um Islã e de um mundo árabe que era muito propício para o fortalecimento da perspectiva orientalista, ou seja, para mostrar a superioridade do Oriente perante o Ocidente. E é por isso que o Bernard Lewis é altamente atacado pelo Said, acho que no prefácio, no segundo prefácio, no primeiro prefácio que ele fala bastante desses 2, e fala do Ajami, que trabalha, inclusive, para o Estado, né, para os Estados Unidos, justificando diversas ações. Então, são 2 que, lamentavelmente, apesar de serem muitos livros, esses livros aqui do Bernard Lewis, tem mais ainda, que foram traduzidos no Brasil, então hoje eles também estão formando muitas das pessoas que estão estudando sobre o Islã e o Oriente Médio, né? Lamentavelmente, mas é bom sempre, eu acho assim, leia, né? Leia, é importante, agora leia, mas não pode ser feito do jeito que eu vivenciei esse processo, que esse sim foi um processo de construção de mentes voltadas para uma forma só de pensar o Oriente Médio, né? E tolindo a possibilidade de eu conhecer o Eduardo Said naquele momento. Ainda esse professor, o Damon, ainda me orientou no mestrado, mas aí no doutorado a gente não teve mais condições. Lamentavelmente, assim, foi só metodologicamente que ele era um professor muito correto, mas a questão do viés era um pouco mais complicada. Mas é isso, gente. Essa foi para vocês saberem como funciona também essa estrutura dentro da academia, né? A difusão de determinados pensamentos que acabam tendo um domínio total. Pode passar, Lucas. Aqui, gente, eu só vou falar brevemente para vocês entenderem, eu não vou me aprofundar em como o orientalismo ele acaba se expandindo para perspectivas políticas, né, e se transforma, de fato, num processo de dominação, né? Então, mais especificamente na questão do Oriente Médio, eu vou
traçar só breve, se alguém quiser depois aprofundamento, me avisa. Mas, por exemplo, esse acordo de Sykes-Picot, foi feito em 1916, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial ainda. Ali, a França, a Grã-Bretanha e a Rússia, eles se juntaram para dividir o espólio do Império Otomano. Então, essa imagem que vocês têm aí, vocês veem esse rosinha mais claro e esse, não sei, esse rosa mais escuro, essa parte ficaria para a Grã-Bretanha, assim como a região da Palestina. E aquela parte azulzinha mais escura e essa lilazinho claro, ficaria para a França. Aquela parte lá em cima, que ele fala que é a Armênia, ficaria para a Rússia, mas depois a Rússia teve a Revolução Russa, e esse acordo, que era um acordo secreto, foi difundido, e, na verdade, não aconteceu nada, né? Foi difundido, e depois, na Liga das Nações, vai ratificar, a Liga das Nações de 1920 vai ratificar essa divisão, alegando que os árabes daquela região não teriam condições de se autogovernar. Então, você cria um sistema de mandatos. Esse sistema de mandatos vai ser imposto, então, na Síria, no Líbano, na Jordânia, que é justamente essa divisão. E a região da Palestina ficaria para a Inglaterra como mandatária. Então, percebam que toda aquela visão de inferioridade que a gente tinha falado, que vinha sendo construída, ela é ratificada politicamente, né? Ainda assim. E a Declaração Balfour, o que era essa Declaração Balfour? A Declaração Balfour foi a Organização Sionista Internacional, chega à coroa britânica, que já se sabia que ela estava fazendo essa divisão do Oriente Médio, e apresenta, né, uma demanda para a criação de um Estado judeu na Palestina, um lar nacional para os judeus na Palestina. E ela tem um retorno muito interessante, porque a coroa britânica, ela diz que ela vê com bons olhos a criação de um Estado nacional para os judeus na Palestina, com a ressalva, desde que não prejudique as populações que lá estavam. Essa parte nunca foi levada em consideração, né? Então, para muitos de Israel, eles entendem que esse é o documento fundamental para a criação do Estado. Há de se considerar que esse era uma potência colonizadora que estava ratificando aos judeus, ratificando os judeus a se apropriarem de terras de outros povos, né? Mas, efetivamente, isso foi feito, e depois a divisão da Palestina em 47 vai ratificar isso, né? Aí eu até coloquei ali, ó, a criação do Estado de Israel, passando por cima do povo palestino que lá existia, seria uma tentativa de ampliar as fronteiras do Ocidente e ratificar a cultura judaico-cristã em detrimento da islâmica. Vejam que a cultura islâmica, em todo momento, ela é tida como inferior, né? A forma das pessoas se sujeitarem à religião, e aqui eu não vou fazer juízo de valores, não cabe a mim, de modo algum, saber se é melhor você ter uma religião ou outra, se o seu Estado tem que ser de tal jeito, de um jeito ou de outro, mas a concepção ocidental, ela apresenta uma imagem, uma forma de pensar de que o Islã é retrógrado, né? Seja qual for. Primeiro que ele homogeneiza, esse é um outro fator que o Said aponta. Para você desconstruir o outro, você homogeneiza. Árabe é a mesma coisa, muçulmano é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. E isso é uma grande mentira. Há uma diferença substancial entre a cultura árabe em diversos locais, seja no norte da África, seja no Oriente Médio. O Islã, além da divisão maior entre xiitas e sunitas, existem diversas outras divisões, mas isso, para a dominação, você homogeneiza. Então, é importante. Pode passar, Lucas. Aqui é uma parte que o Said vai falar, e quando ele passa a se tornar um ativista da Palestina, ele vai atacar bastante, né? Aqui eu não vou também entrar em detalhes, porque são muito específicos. Eu só vou mencionar essa questão da interferência no Irã em 53, que foi chama Operação Ajax. Foi a primeira vez que uma potência, eles propuseram e eles colocaram em prática uma ação
que não era uma intervenção militar direta. Então, essa Operação Ajax foi enviar uma pessoa para lá, essa pessoa, através de cooptação de grupos, então ele gerou grandes greves, ele paralisou o Irã, então gerou greves, colocava notícias falsas em jornal, que hoje a gente chama de fake news, né? Ele desestabilizou todo o país que estava seguindo por um caminho. Por quê? Porque o Irã tinha uma liderança nacionalista que tinha nacionalizado o petróleo. Isso aí era contrário aos interesses britânicos e estadunidenses. Então, os estadunidenses impuseram essa forma de intervenção no Irã. Aí esse líder, que chamava Mossadegh, ele foi deposto de primeiro-ministro, e o rei, que era o Shah Reza Pahlavi, ele continuou governando e a partir dos interesses ocidentais. Então, vejam, essa é uma das formas de você desconstruir também todas as possibilidades de reação e de fortalecimento de outros grupos, de políticas, de grupos políticos, econômicos, de uma forma geral. A guerra do Iraque, que o Said também ele é muito crítico, né? Ele critica tanto essa de 91 como a de 2003, que foi quando, de fato, derrubou o Saddam Hussein e acabou com o Iraque. O Iraque virou aquele flagelo, que a partir daquele flagelo surgiu o ISIS e assim por diante, foi uma destruição. Então, que país é esse que você destrói o país? País é esse? Que cultura é essa ocidental ocidental que tem Estados Unidos e países europeus que a partir de seus interesses, eles podem simplesmente destruir um outro. Em 2003 foi a grande farsa, né? Porque eles diziam que o Iraque tinha armas de destruição em massa, construíram assim, foi totalmente encenado aquilo, era tudo falso. Existem vários documentários, filmes, livros que falam sobre isso. Nada daquilo era verdadeiro, mas mesmo assim, mesmo sem apoio da ONU, sem nada, eles partiram para o ataque ao Iraque, depuseram o Saddam Hussein e acabaram com tudo. Guerra do Afeganistão também vocês conhecem, né? Depois das torres gêmeas serem derrubadas, eles entram no Afeganistão em tese para caçar Osama Bin Laden. Osama Bin Laden vai ser pego em 2010, 11, no Paquistão, mas eles permanecem lá até 2020, 20 ou 19, agora me fugiu. Foram 20 anos, 2021. Até 2021. A Palestina é isso que eu falei para vocês também. Em 48 foi criada a Palestina. A partir daí, nós temos diversos conflitos e cada vez mais o território que era para ser palestino já praticamente não existe. Tá? Ele vai sendo dizimado. Apesar de existir uma autoridade palestina que controla algumas partes na Cisjordânia, lamentavelmente ele não tem mais expressividade. Né? Temos a Primavera Árabe, né, que começou aqui, né, onde eu estou, na Tunísia, em 2010, com a deposição de um ditador, depois se expandiu por vários outros territórios. Só que hoje, se você analisa esses países que passaram por esse processo, diversos deles estão tendo um retrocesso muito grande, outros nem se recuperaram. O país vizinho aqui, a Líbia, continua fragmentado, não tem um governo e tal. Né? Aqui é o país que, em tese, mais se desenvolveu os aspectos democráticos. Só que hoje existe um presidente aqui, né, que ele assumiu o poder em 2019, depois, em 2021, ele fechou o parlamento, vai ter eleição agora em outubro, só que toda a oposição está presa, jornalistas estão presos, então fugiram do país. Então, esse é o que mais deu certo. Os outros, então, são situações muito complicadas. Enfim, e por fim, né, aqui sobre essa questão, para vocês verem como que esse pensamento orientalista vai sendo reproduzido, não sei se vocês já tiveram contato com essa teoria do choque de civilizações do Huntington. Ela foi elaborada em 93. Primeiro, ela foi um artigo na Foreign Affairs, depois ela vai ser expandida para um livro, acho que em 96, na sequência, né? E ela se transformou, assim, no mais importante das teorias, né? Ainda que tenha sido muito criticada e tal, mas ela foi extremamente difundida. E o que era?
era que após o fim da Guerra Fria, não vai ser mais uma guerra ideológica, mas vai ser uma guerra a partir de uma perspectiva cultural. E quem são essas... civilizacional. E quem são essas civilizações? Aí ele vai dividir em diversas civilizações, isso sem fundamento, muitas delas, né? Tanto que existe a civilização ocidental e tem a civilização latino-americana, né? Então, a diferença é mais para atender ao pressuposto que ele vai lançar a mão, que é, a partir dessa divisão de civilizações, aquela que mais geraria riscos para a civilização ocidental seria a civilização islâmica, que estaria mais na iminência de entrar em conflito. Ou seja, nada mais é do que aquela reprodução de um grupo da perspectiva teórica do orientalista, manter esse inimigo perigoso, esses grupos distantes, para fortalecer a sua visão, né? É uma teoria que prosperou e ainda dentro da GRI se estuda bastante, mas há muita crítica, né? Apesar de Samuel Huntington ter sido bastante consagrado com essa teoria. Pode passar, Lucas, eu acho que eu estou praticamente terminando já. Aqui, esse é um livro que eu sugiro, quem quiser conhecer um pouco mais do pensamento do Eduardo Said sobre a questão palestina, né? Tem vários, tem um que chama Palestina, que é um livro do Said Palestina, que é muito bom, mas esse aqui foi um dos últimos dele, que é uma coletânea de artigos que ele escreveu para diversos órgãos, né, para diversas mídias, né, que era interessante, porque ele escrevia também em francês, em inglês, em árabe, e ele, depois que eu falei de 67, que ele sai daquele nicho da academia, ele passa a escrever para todo lugar, para jornal, para revistas mais populares, continua a vida acadêmica, mas ele se torna um autor também que visa difundir essa causa. E esse livro, From Oslo to Iraq and the Roadmap, ele tem a ver com a crítica que fez aos acordos de Oslo, que é onde foi negociada uma possível paz entre palestinos e árabes, e palestinos e israelenses, só que ele mostra que esse acordo era você dar o que é teu para receber algo que não é certo. E ele desconstrói tudo, é magnífico, né? Tem artigos ali que são incríveis para a gente entender como essa questão de como o Ocidente força, às vezes, esse processo, tentando desqualificar completamente a outra parte, que são os palestinos, né? Mas eu não vou aprofundar também, porque também foge do objeto dessa nossa discussão, mas é um livro que é um dos mais recentes, né, dessa coletânea. Então, quem quiser entender um pouco da crítica dele sobre os acordos de Oslo, sobre a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, que eu tinha mencionado anteriormente, ele trata muito bem desse tema. Eu acho que tem mais um só, não? Esse é só para a gente tentar entender os desdobramentos, que eu tinha até mencionado brevemente no início, dessa visão orientalista e o genocídio de Gaza, né? Por que a gente consegue ver um genocídio ao vivo, seja por TikTok, seja por Instagram, seja no YouTube? Isso é algo que nós nunca vimos na nossa vida, na história da humanidade, nunca se viu algo dessa forma, né? Muitas vezes os genocídios a gente ficava sabendo depois que aconteceu, e aí vai se apurar o que aconteceu, por quê, por isso e aquilo. Hoje o genocídio é online e aceita-se, eu digo assim, as instituições, elas têm um domínio ocidental, então nada pode ser feito. Em certa medida, isso acontece porque quem está morrendo é o outro, é aquele outro que o Said vem nos dizendo todo o tempo, né? Da mesma forma que afegãos eram assassinados quando eles faziam bombardeios americanos, ou os aliados faziam bombardeio, e eles diziam, foi um
um erro colateral, né, um dano colateral. Um dano colateral, morreram 100, morreram 200, morreram tantos numa vila, né? Isso, morreram 200. Né? No Iraque, a mesma coisa. Na Síria, a mesma coisa. Na Palestina, você vê a Israel, ontem mesmo, está divulgando, acho que foi hoje, está divulgando bastante, mais um bombardeio de Israel a uma escola. As crianças estão jogando futebol, uma das últimas que sobrou ali, e a Israel bombardeia. Isso se ocorresse numa população europeia, não seria aceitável. Por quê? Porque tem esse descolamento. Né? Você, quando morreram as pessoas do World Trade Center, você sabe o nome de todas elas, e o nome delas está lá em Nova York, todos estão. Né? Quando acontece eventos que afetam a população ocidental, a tendência é os ocidentais se sensibilizarem com eles. Né? Isso, agora, quando morre um palestino, já foi tão construída uma imagem de um outro que, às vezes, a questão da sensibilização ela já não afeta. Então, eu acho que podemos analisar de várias conexões com isso, mas eu acho que essa conexão mais rápida, mais imediatista, para a gente entender o porquê. Existem justificativas também políticas, geopolíticas, e a gente poderia discutir, mas eu acho que uma delas é esse descolamento do outro que o Said ele nos apresentou. Né? Então, esse é mais para reflexão, para que a gente possa, sei lá, um dia superar essa questão, mas é muito difícil, porque essa estrutura orientalista ela vai sendo preservada e retroalimentada, né, seja pela área cultural, seja para a política, acadêmica, seja onde for. Então, é muito difícil que você chegue a ter uma igualdade, né, sempre vai haver essa dicotomia. Né? E eu acho que o último mesmo é só o quadro que eu tinha, o último slide. Esse é o quadro da capa, né, do livro do Said, né? Ele coloca, que ele faz um encantador de serpentes, né? Que é outro dos mitos, né? Que a gente sempre vê esse encantador de serpentes que vão sendo construídos e isso fica exótico. Então o árabe ele é exótico, né? E como esse exotismo dele, você tira as características dele de um pensador, você abre mão existe toda uma filosofia árabe, na verdade, grande parte da filosofia grega foi recuperada pelos árabes, porque os árabes traduziram muitas das obras e construíram tem todo um pensamento sobre essa temática. Né? Então, mas isso é desvalorizado, né? O que se valoriza são os filósofos gregos, que têm seu valor, mas a filosofia árabe ou oriental, ela é deixada de lado. E eu acho que a última frase que eu coloco, eu acho que não é mais importante, mas é importante porque ele diz o seguinte: os intelectuais não só continuam a existir, como passam a ocupar uma posição crucial no nosso cotidiano, qual seja, de agir contra as meias-verdades. Ou seja, você tem que ter esse papel de esclarecer, né? Porque muitos dizem que o intelectual tem que manter a sua neutralidade, desenvolver suas atividades dentro da academia, e o Said, ele rompe com isso, né? Justamente em 67, ele rompe, ele diz, não, nós temos que esclarecer a população o que acontece. Esse é o papel também esse é o papel também do intelectual. É isso, gente, desculpe, eu me expandi demais, me perdi. É um tema que às vezes, eu falo demais em alguns aspectos, não sei se ficou claro, se faltou alguma coisa, fica à vontade para me perguntar. Imagina, professor, na verdade a gente agradece muito, porque um espaço de 1h40, né, assim, 1h30, né, foi pouca coisa, assim, diferente da complexidade do assunto, né, então só instigou a gente a conhecer mais, com certeza. Beleza, esse é o fundamental. Eu queria abrir a todos aqui, quem gostaria de trazer algum questionamento, alguma reflexão, ficarem à vontade.
O Elmer, ele deixou, né? O pessoal tá batendo palmas bastante. Obrigado, E o gente. Elmer, ele saiu, mas antes de sair, ele deixou, né? Duas questões, na verdade. A primeira questão, eu vou ler aqui. Qual a opinião do senhor sobre uma continuidade do uso dos termos Ocidente e Oriente atualmente? E a segunda questão, como podemos pensar numa ressignificação do termo orientalismo na contemporaneidade, para além da discriminação no Oriente Médio contra os palestinos? Então, olha, eu lhe confesso que quando eu ministro, dentre as minhas aulas, eu ministro Relações Internacionais do Oriente Médio. E nesse curso de Relações Internacionais do Oriente Médio, é muito difícil você fugir dessa dicotomia. Veja que a gente, mesmo tendo consciência do que o Said nos apresenta, né, é muito difícil, porque a bibliografia toda é pautada nessa forma. Né? Então, você fica sem instrumental para se construir essa mudança. Né? Então, eu acredito que assim, aí eu estou sendo muito tópico, né, que é um processo de ruptura que eu não sei se vai acontecer. Até o próprio Said disse, né, a gente estava acompanhando aqui, Said disse que a forma com que os orientalistas construíram essa escritura é fantástica porque ela conseguiu se expandir de tal forma para as mais diversas áreas do conhecimento que hoje você teria que ter uma força tamanha para confrontá-la, só que não dá para confrontar. Aqui a gente está fazendo um debate específico, pontual. A gente sai daqui, é o que eu falei, você vai assistir um Indiana Jones, você tem ali um cara já, é o árabe, esse é um oriental, ele tem todo aquele exotismo. Então, eu acho que é um processo de conscientização, cada vez mais a gente discutir isso. Não sei se é o suficiente, eu não sei quanto tempo, porque a gente está vendo uma forma já, uma estrutura já montada para preservar o orientalismo. A visão orientalista, ela se autodefende, porque ela está há muito tempo estabelecida, né? Então, se hoje houvesse uma onda contrária de uma desconstrução que fosse efetiva, né, que realmente conseguisse alterar, talvez ela também se posicionasse de uma forma para se proteger. Então, hoje, ela simplesmente, essa visão orientalista, ela só é reproduzida. Então, é muito difícil a gente falar de Oriente e Ocidente a partir para uma ruptura. Eu acho que a ruptura, ela está aqui, né, que é a gente discutir, a gente entender. Agora, se você vai escrever um artigo e você não utiliza esses termos, que termo que a gente vai utilizar? Então, a gente fica sem um instrumental até para você especificar com quem você está tratando. A outra eu não me lembro o que você me perguntou, desculpa, Lucas, é uma segunda. A outra segunda, né, o Elmer, ele disse sobre como podemos pensar numa ressignificação do termo orientalismo na contemporaneidade para além da discriminação no Oriente Médio contra os palestinos. Então, a forma é você conhecer, não existe outra maneira, né? Quanto mais você, o que o Said disse eu estava tratando no começo, você pode conhecer a outra parte, não simplesmente para o processo de dominação. Quanto mais você conhece a outra parte, você respeita, você entende, e você não vê a partir sempre da sua perspectiva, você não estabelece um paradigma de que o paradigma ocidental é o ideal, nós somos superiores, isso, e aí, então, quando você vai para essa interação, você tem que romper com essas barreiras, né? Então, a melhor forma, isso eu convido a todos, a fazer esses trabalhos de campo que a gente faz em qualquer lugar. Seja quando o seu objeto é dentro do país, quando o seu objeto é fora, você tem que tentar, o máximo possível, romper todas essas defesas, essa forma com que você vai chegar para o outro, porque senão fica muito difícil. Senão você já tem uma visão pré-concebida e você não consegue ver a distinção. É aquela coisa de você olhar para ele, por exemplo, em 2017, 16 e 17, eu e um outro colega, chamado Rodrigo, nós fizemos um documentário. Quem tiver interesse sobre o Saara Ocidental, está disponível também
Está disponível no YouTube, foi um documentário que a gente fez, e a gente foi para o Saara Ocidental. O Saara Ocidental, não sei se vocês conhecem, é um território que fica ao sul do Marrocos, e o Marrocos ele passou a dominar esse território. Né? Hoje, ele era uma a colônia que era o Saara espanhol, e depois o Marrocos passou hoje a exercer uma função de potência, de colonizador. Né? E aí nós fomos para... e a população dali, uma grande parte se refugiou na Argélia, em Tindouf, e a gente foi para lá e tal, e a gente ficou vivendo. Depois eu voltei para Tindouf, fiz meu pós-doutorado, fiquei morando lá no campo de refugiados por acho 2, 3 meses. E ali, você morar num campo de refugiados, gente, é um negócio, uma experiência completamente distinta. Então, você não tem banheiro, e é no meio do deserto. Então, é uma fossa ali que você, no inverno, é um frio do cão ali. Não tinha banho, a primeira vez que eu fui, eu fiquei 15 dias sem tomar banho, porque não tinha água e tal. Lá, o pessoal come comum, no mundo árabe, grande parte, uma grande bacia assim, uma vasilha, e você come com a mão. Se você chegar com todos os seus preceitos foram construídos e já começar a desqualificar a outra parte, então está errado. Então, o palestino é isso. Não dá para você entender a questão palestina somente a partir da perspectiva ocidental. Se for assim, então aí a gente entende o genocídio. Aí pode morrer 200, 300, 500 mil pessoas, você não vai dizer absolutamente nada. E mais alguma coisa, Lucas? Eu coloquei uma indagação que eu tinha, né, antes de vir para a aula. Eu acho que, de certa forma, foi bastante respondida, assim, durante a aula. E algumas questões, assim, ficam para a gente realmente estudar, né, assim, que eu disse sobre o contexto que nós temos de fake news, né, de sensacionalismo midiático, dos tensionamentos políticos virtuais, né, e sobre toda essa questão desumanizante também, genérica que o próprio orientalismo faz, né, das comunidades árabes, do povo palestino, das questões muçulmanas, né, como que ocorre esse estereótipo no cenário global atual. Mas eu acho que o senhor já respondeu, já, de certo modo, bastante. Pode me chamar de você, fique à vontade, todo mundo me chama de você. Então, é isso mesmo, gente. Eu acho que a melhor forma... Olha, eu vou dizer, o livro Orientalismo é um livro que ele, às vezes, ele pode parecer um pouco difícil de ter acesso, porque o Eduardo Said era um cara muito erudito. Então, conforme ele vai escrevendo, ele tem uma quantidade de referências, ele dialoga com muitas referências. E eu me lembro que, quando eu fui ler a primeira vez, eu falei, nossa, mas tem muita coisa aqui que eu não tenho ainda condições. Mas aí você vai entendendo, a primeira vez que você lê, você fala, entendo isso. E aquelas pessoas que ele vai citando, porque ele cita muita gente também da área dele, né? E aí você fala, caramba, eu não li essas obras, eu não sei isso. Mas, gente, avance, porque é um livro é um livro seminal, é um livro que precisa ser lido, debatido muitas vezes, para que a gente possa romper com essas barreiras, né? Então, não dá para a gente estabelecer que nós somos os melhores, nós somos superiores e o resto não tem valor algum. Então, você pode simplesmente dizimá-los, ou que a tua cultura é melhor, porque você ouve música tal, ou você tem isso, ou teu idioma. Tem muito dessas coisas que foram construídas, né? Eu acho que o mais importante é nós, de uma forma geral, que estamos construindo, nós somos uma elite intelectual num país como o Brasil. Né? Então, se nós não tentarmos romper com essas barreiras, então, a quem vai restar isso? Né? Então, dentro da academia, a gente tem um espaço muito melhor, né? Um espaço em que o pensamento, pelo menos, tem um pouco mais de liberdade. Então, eu simplesmente, é um convite que eu faço. Vão, aprofundem, conheçam um pouco mais da obra do Said, tem muitos outros ali, mas o Said é uma porta de entrada muito boa. Se quiserem conhecer sobre a Palestina, leiam o livro dele sobre a Palestina, chama Palestina, e depois vocês leem aquele que eu coloquei lá,
from Oslo to Iraq. E aí vocês vão conhecer bem o pensamento dele. Depois tem mais, né? Porque ele morreu em 2003, né? De 2003 para cá, a Palestina sofreu e tem sofrido drasticamente. Com certeza, professor. E uma das questões que eu trouxe da Tunísia, né? Eu acho que o professor Matheus Landau aqui também sim. abordou aqui o questionamento. Então, ele disse: professor, você se encontra na Tunísia. Você vê algum horizonte no qual o pensamento de Ibn Khaldun, eu não sei certinho a pronúncia, Ibn Khaldun possa contribuir qualitativamente para a reflexão crítica em torno da questão do orientalismo? Então, esse é um dos filósofos, eu te confesso, assim, Ibn Khaldun é um filósofo árabe, que eu tinha dito que a filosofia árabe era muito, assim, ela foi de um refinamento muito grande. Tem até, sugiro também um livro de um professor da USP que chama Falsafa. Falsafa é o termo que se usa para filosofia árabe, né? E o Ibn Khaldun, ele é daqui da Tunísia e tal. Olha, eu te confesso, não é uma área que eu tenho um conhecimento profundo, apesar de ter estudado um pouco desses filósofos, não é uma área que eu tenho um conhecimento para poder debater sobre isso. Então, eu vou deixar de responder essa pergunta, porque eu não teria condições de responder de uma forma mais profunda, ainda que ele seja daqui, que eu tenho estudado um pouco, mas meu conhecimento sobre ele não me gera possibilidade para fazer um debate como deveria. Mais alguma questão, pessoal? Algum questionamento ou reflexão? Se não, acredito que podemos estarmos finalizando. Lucas, pode falar. Com licença, posso só fazer uma pergunta que é pertinente? Professor, obrigado pela resposta, tá? Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. De fato, o Ibn Khaldun escreveu muito e eu acho que ele é até meio esquecido, né? Eu acho que pela nossa formação, né? Que ele teve eu te peço desculpas mesmo, é que eu não tenho condições de estabelecer um debate profundo sobre isso, meu conhecimento é bastante restrito. Tranquilo. É porque aí o senhor falou Tunísia, eu falei, opa, que ele é uma matriz densa, né? Enfim, sim, não cabe na vida, não cabe, tudo isso não vai caber na vida, né? A gente tem que fazer escolhas, né? Não dá para a gente pegar tudo, né? Mas, enfim, agradeço demais pela resposta. Eu só tenho uma dúvida, Lucas. No formulário de registro de presença, é a última data que está lá? É a 14/11? Não, 11/7? Isso, né? Professor Matheus, 11/7. Tranquilo. Eu confundi aqui. Minha vista hoje está... Tô sob efeito de vacina. Tomei 2 ontem, aí é 11/7. Beleza, é a última aula mesmo, né? Que pena, né, gente? Tá acabando. Foi tão legal, né? Com certeza. Mas acredito que a gente vai ter ainda mais coisas e acho que foi só um começo, né? Gente, olha, eu acho que fazendo um pouco coro ao professor Renato, a gente tem que fazer isso. Eu comentei isso, acho que lá nas primeiras apresentações do professor Emiliano, acho que nós somos por nós mesmos, né? Essa sabotagem, por exemplo, que o professor Renato comentou, isso acontece não apenas metodologicamente, como psicologicamente também, né? Bibliograficamente. Então, eu acho assim que esse curso do GEI, essa coisa de um fôlego maior, não apenas vídeos aleatórios, mas de um fôlego maior, coeso, coerente, entendeu? Um curso, etc e tal, eu acho que vocês deviam de fazer mais. Eu acho que a gente está precisando disso. O pessoal tem que saber que isso existe. Entende? Entende, né? Que essa literatura que o professor Renato expôs aqui para a gente hoje, tudo que foi falado no curso, eu acho que a gente ainda está conquistando um espaço que já deveria estar aí, eu acho, né? Se estamos aqui falando português é porque europeus quiseram chegar na Ásia, né? Então somos um reflexo muito irrevogável, né? Eu acho que da questão asiática, né? Eu acho que de tudo, né? Mas era só para pontuar isso. Eu agradeço a vocês pela paciência que a
Jéssica, o Lucas e o Arthur tiveram comigo aí recentemente, tá? E é isso, pessoal, maravilha, parabéns para vocês são uns fofos, tá? Quem ficou aí com a gente, Gabriela, Natália, Bruna, etc e tal, Camila, né? E é isso, acho que a gente tem que promover mais, né, essas interações, né? Porque senão vai morrer mesmo, né? Não vai ter, né? Então, ó, muito obrigado pela iniciativa de vocês do GEA. Com certeza, Matheus. O professor Matheus deu a última aula nossa, né, da Índia, né, antes do professor Renato, e foi uma excelentíssima aula também. E fazendo um coro, né, com certeza, essas 14 aulas, a gente inicialmente era 18 aulas, né, então, infelizmente, ao longo de 4 meses, sim, tem várias intercorrências, né, mas ainda assim, foi aulas riquíssimas e muito importantes. E é o primeiro curso de formação nosso, eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais engajamento, experiência, né, para poder dar continuidade, e com certeza a gente vai trazer mais debates e questões. Professor Renato, eu quero agradecer imensamente ao senhor, muito obrigado mesmo. Aí na Tunísia já 11 horas, né, acredito, e mesmo assim o senhor está aqui conosco, né? É um prazer. Um prazer mesmo, Lucas, e todos vocês, obrigado mesmo, não tinha como não aceitar esse convite, e agora conhecendo mais ainda, né, do trabalho que vocês estão fazendo, né, eu acho que o Matheus falou é muito importante, espero que vocês consigam desenvolver mais cursos, né. Aqui, caiu aqui o meu, mas... o teu caiu lá. Agradecer, professor. Não, é isso, obrigado mesmo a todos, gente, sucesso a vocês nos próximos cursos, sucesso para o grupo de pesquisa de vocês, e o que precisarem sempre, contem comigo, foi incrível ficar essas horas com vocês, não se preocupa, ficaria até mais, meia-noite, 1 hora, 2 horas, foi muito legal. Parabéns para vocês, sucesso. Nós que agradecemos, professor. Intercorrências aqui. Desculpa, pessoal. Apenas deixando 2 recados. O primeiro é a lista de frequência, né, que nós disponibilizamos já no chat, então anotem lá certinho o nosso último dia de aula, né, e também deixando um aviso, né, que no nosso Google Classroom, né, deixamos lá orientações para o nosso trabalho final, então entrem lá, vejam lá certinho, são orientações simples, né, e deixando avisado a todos que até dia 30, né, nós entregar o nosso artigo de opinião, ou também a resenha crítica, né, se houver a escolha, né, que é um pequeno artigo de opinião, mas eu creio que vai ser também imensamente para contribuir, né, com os nossos estudos, e uma resposta a todas essas aulas que foram muitíssimo importantes. Nós agradecemos bastante, professor Renato, foi uma chave de ouro aqui para o nosso curso, né, primeiros cursos de formação, e espero ver logo mais, pessoal. Até. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau.